Olá, sementes estelares! Bem-vindos à comunidade Um Somos Nós. Eu te convido agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar. Apertem os cintos. E bora pra aventura! Um famoso avistamento de OVNI em 1964, em Sakura, Novo México, por um policial, é muito semelhante à nave testemunha do denunciante do Exército dos Estados Unidos, JP. Em 2016, a Aero se torna o 15º signatário do projeto de pesquisa internacional Luna da China. Stephen Ben não fala sobre os ataques de Hamas a Israel, e o feedback de um alto comandante da Federação Galáctica corroboram na avaliação de que seres não humanos continuam a ser vistos no Peru e estão sequestrando pessoas. Ross Coulthard está correto sobre a ligação da consciência com OVNIs, e como é essencial que as pessoas tenham o DNA correto para poder acessar naves OVNIs. Você está ouvindo as traduções Exopolítica Hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda global e política extraterrestre humana. Clique no botão curtir e se inscreva neste canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo à Exopolítica. Hoje é sábado, 14 de outubro. Você está recebendo este pré-registro onde eu cubro as notícias sobre exopolítica que achei mais notáveis para a semana anterior. A semana começou dia 7, e o que achei muito relevante para a pesquisa exopolítica que tenho feito é que houve uma postagem de um indivíduo no Twitter sobre o famoso pouso de OVNI Sakura em 1964, que envolveu o policial Noni Zamorro, e aqui você tem a nave que foi vista. E esta é uma ilustração da nave que foi testemunhada em 1964, então você tem uma espécie de nave esferoide em forma de ovo que pousa, e protuberâncias de 3 pernas saindo. Isso foi o que foi testemunhado por um policial, e este foi o ofício testemunhado por JP, sobre quem escrevi em 2 livros, do Exército dos Estados Unidos dentro das missões. Nesta nave, novamente você tem esse tipo de pouso de nave em forma de ovo, e o interessante sobre esse incidente específico em 2016, que foi quando o JP disse, que testemunhou essa nave que ele entrou, e disse que viu um indivíduo que parecia um indiano, que era do subcontinente indiano, e que esse indivíduo conversou com o JP, e disse que na verdade, ele nasceu e foi criado na Lua, porém que ele era humano. Então este era alguém que fazia parte da colônia humana, Luna, na Lua. Quero dizer, esse incidente aconteceu em 2016, então esse indivíduo provavelmente nasceu em algum lugar naquela época. Isso corresponde às reivindicações de que as colônias Luna foram estabelecidas desde o período da Segunda Guerra Mundial. O mais interessante é que JP diz que ele entrou nesta nave que foi pilotada por alguém, por um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, porém não estava usando insígnias ou uniformes normais da Força Aérea, mas estava usando um uniforme, que o JP achou que era semelhante ao usado pelos pilotos da Força Aérea Americana. Então foi muito interessante, que este incidente específico é uma história sobre a entrevista que fiz com um famoso pesquisador de acidentes de OVNIs em Roswell, Don Schmitt, que escreveu alguns dos primeiros livros sobre Roswell, certamente os livros mais bem documentados sobre o fenômeno de Roswell. Ele entrevistou centenas de denunciantes, ou pessoas que foram testemunhas ao acidente do OVNI em Roswell, Novo México. Ele é um especialista no local para onde a nave foi levada, o que fica no espaço da Força Aérea de Patterson em 1947, pois não havia ainda a Área 51. A Área 51 foi construída ou foi desenvolvida em meados da década de 1950 pela CIA,
com o apoio do Departamento de Energia da Marinha Americana, mas na década de 1940, todas as tecnologias estrangeiras eram de excepcional interesse de desenvolvimento, quer estejamos falando de objetos voadores acidentais de origem ESAL, ou se estamos falando de objetos voadores de naves nazistas, todas elas foram levadas inicialmente para a base aérea de Paterson. E foi apenas no final da década de 1950, quando a instalação S-4 foi construída na Área 51, que as naves foram realocadas de Paterson, onde ocorreu a pesquisa e desenvolvimento inicial, para a Força Aérea Americana, e então eles entregariam isso à CIA, o Departamento de Energia, para armazenamento nas instalações da Área 51, e também para estudos mais aprofundados. Porém, certamente a Força Aérea teve seu próprio programa reverso, ou pesquisa e desenvolvimento ocorrendo na base aérea de Paterson. Don Schmitt é um dos principais pesquisadores que desenterrou muitas evidências de que essas tecnologias estrangeiras foram levadas para a base aérea de Paterson em 1947, sendo renomeada para a Força Aérea de Paterson. A base antes disso era conhecida como Campo. Certo, então foi aqui que toda a tecnologia avançada foi levada. Don Schmitt tem muito conhecimento sobre o acidente de Roswell, do local para onde os destroços foram levados, e a engenharia reversa que ocorreu aí. No que diz respeito à pergunta que fiz a ele, se achava que a engenharia reversa foi bem sucedida ou não, ele assume a posição de que o coronel Philip Coro, que escreveu no dia seguinte a Roswell em 1996, era substancialmente correto que algumas dessas tecnologias foram submetidas à engenharia reversa com sucesso. Então, definitivamente, esta é uma entrevista que vale a pena ouvir, por um especialista em Roswell. Agora isso foi muito interessante. Temos esse israelense, o pesquisador Steven Ben. Ele respondeu aos recentes ataques do Hamas a Israel, e ele acredita, com base em sua pesquisa e seu amplo conhecimento sobre as medidas de segurança de Israel, que este foi um palco para o desabafo, e ele citou várias fontes. E aqui está para você ouvir. Para uma perspectiva exopolítica, isso é relevante porque este ataque do Hamas mudou a atenção mundial para esta nova guerra, que ameaça se expandir no Oriente Médio. E é claro, tira a atenção de todo o fenômeno OVNI. Quero dizer, nos Estados Unidos, tem ocorrido muitos desenvolvimentos em relação aos OVNIs. O Congresso tem realizado audiências. A Lei de Divulgação de OVNIs para 2023, denunciantes estão se apresentando e falando sobre engenharia reversa de tecnologias não humanas. Então, esta nova guerra no Oriente Médio traz à tona emoções profundas, independente se está do lado palestino ou se está do lado israelense. Isso traz à tona fortes emoções, e distrai as pessoas do que está acontecendo lá fora no espaço, para esses eventos geopolíticos na Terra. Assim, esta é uma maneira muito eficaz de distrair as pessoas, e desviar a atenção da questão dos OVNIs, ou da questão da divulgação de extraterrestres, o que pode atrasar o impulso para a divulgação. É por isso que é importante que você saiba que isso é abordado de uma perspectiva exopolítica. Elena Danaan, she actually was kind enough to ask. Agora Helena Danaan, ela realmente teve a gentileza de perguntar a um comandante da Federação Galáctica dos Mundos, Jor-El, sobre essa perspectiva do Hamas em Israel, e o que está por trás. Para que você saiba, deixe-me ler o comentário do Jor-El, porque acho que isso traz à tona essa perspectiva exopolítica, sobre esse conflito entre Israel e a Palestina. Abre aspas, esse conflito que você está testemunhando entre Israel e a Palestina, tem sido desde o início uma operação encenada entre duas facções, ambas pertencentes ao mesmo Estado profundo, e especialmente dos bancos. Bem, isso é muito importante, porque esse é exatamente o comentário
que Steve Bannon não estava fazendo sobre o evento encenado, de que os ataques do Hamas foram eventos encenado, e ele passou essas informações, por ter chegado a essa conclusão. Então aqui você tem Jor-El, dizendo a mesma coisa, e ele está apontando para os bancos, os cartéis bancários que estão obtendo enormes lucros com essas duas facções lutando entre si. E é fácil ver de onde vêm os lucros, porque você sabe, existem muitos foguetes, muitas tecnologias avançadas, que são usadas nesses conflitos, muito dinheiro vai para o comércio internacional de armas, e para o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que obtém um grande lucro com isso. Continuando o texto, Jor-El diz que esta é a maneira típica de agir da facção reptiliana em Liu. Embora Enlil e sua facção negativa de extraterrestres não estejam mais aqui, eles prepararam bem seus lacaios humanos para continuar o trabalho. É assim que eles sempre procedem desde o início, seus próprios partidos que eles manipulam, para lutar uns contra os outros, como pornografia em um jogo de tabuleiro. Essas duas facções são propriedade das mesmas pessoas, e há um propósito econômico envolvido. Porém não só isso. Penso que esta é uma perspectiva exopolítica muito importante, sobre os conflitos geopolíticos na Terra, em que ambos os lados são jogados pelo Estado profundo, ou pelos cartéis bancários, ambos os lados são financiados de certa forma, para fazer coisas que criam estas guerras que depois geram lucros enormes. Eu era um verdadeiro pesquisador da paz, e na verdade passei algumas décadas promovendo a paz internacional, e a resolução de conflitos. Essa foi a razão pela qual deixei esse campo, foi porque reconheci que havia alguma força trabalhando, e fermentando esses conflitos internacionais tão rápido, quanto as pessoas conseguiam resolvê-los, porque sempre há pessoas de boa vontade de ambos os lados. E isso inclui especialmente o conflito Israel e a Palestina. Há pessoas de ambos os lados que estão dispostas a reconhecer umas às outras, que estão dispostas a reconhecerem que o outro lado tem necessidades e interesses de segurança genuínos, e está disposto a conversar e negociar. Porém eles são sempre flanqueados por extremistas, e esse é o problema. É assim que o Estado, os banqueiros internacionais, o complexo industrial militar, são capazes de manipular conflitos, porque eles sempre apoiam os extremistas, e os extremistas sempre promovem uma solução militar para um conflito. Então essa é a diferença. Ficamos por aqui. Acredito que esse tema atual possa ter jogado luz aos últimos acontecimentos, e principalmente, tenha gerado motivação, para que vocês continuem buscando informações genuínas, seja de que lado for. Gratidão a todos que chegaram até o final de mais um vídeo incrível. Se o conteúdo que trazemos aqui, com tradução por voz, está sendo útil para você, nos ajude deixando seu like, seu comentário e compartilhando. Dessa forma, o YouTube considera a relevância deste trabalho, e assim pode levar o vídeo para mais pessoas, para mais sementes das estrelas. Até breve. Eu vejo você.